Olá, meu nome é Fábio Santos, esse é o canal Espiritualidade Independente. Hoje no vídeo 4, portanto, se é a primeira vez que você está me vendo, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo postado nesse canal, por favor procure o vídeo 1 e assista nessa ordem cronológica, de 1 a 4, até chegar nesse vídeo de hoje, porque tudo que a gente diz aqui faz referência aos outros vídeos, tá? É importante que você assista na sequência, ok? Para você que já vem acompanhando toda semana, obrigado mais uma vez pela audiência. E vamos lá para mais um estudo. Hoje a gente vai falar sobre reencarnação e vida após a morte, tá ok? Esse é o penúltimo vídeo dos 5 vídeos básicos para o nosso estudo. A partir do próximo vídeo, a gente vai mudar um pouquinho o tom dos estudos, tá bom? Mas isso é para a gente falar um pouco mais para frente. Agora, a gente vai falar mesmo de reencarnação e vida após a morte, tá ok? Então, tendo a definição de reencarnação como se a consciência, a alma ou qualquer outro nome que você queira dar para essa energia individual que anima o seu ser, que ela consiga se substituir após a morte do corpo e se ligar sucessivamente a outros corpos, tá? Então, a continuidade da vida, né? A gente acaba a vida aqui na Terra, vai para um outro plano e depois reencarna de alguma forma, volta para a Terra de alguma forma, essa mesma energia chamada você ou eu sai e volta para cá para ter uma nova experiência, tá? Esse conceito de reencarnação, ainda um pouco abrangente, tá? Ele é aceito por várias religiões, doutrinas e filosofias, né? Eu vou citar algumas aqui, além do espiritismo do Brasil, muito difundido, mas o hinduísmo também aceita a reencarnação há quase 8.000 anos, né? O budismo, uma ala do judaísmo também aceita a reencarnação, o jainismo, o taoísmo, o sufismo, né? Que é uma corrente esotérica do islamismo, enfim, entre outras. E é importante também mencionar, a gente vai falar, eu sempre volto um pouco para a Igreja Católica, para a Bíblia, porque como eu disse no último vídeo, o Brasil é o maior país católico do mundo. Então acho interessante a gente fazer referência ao catolicismo, porque faz parte da nossa vida, né? A gente cresceu no Brasil, tem algum contato de um jeito ou de outro com o catolicismo, né? É importante mencionar que a Igreja Católica já aceitou, e os cristãos em geral, já aceitou a reencarnação como uma verdade. Dizem que essa aceitação terminou depois do famoso Concílio de Constantinopla, que foi feito em 553 depois de Cristo. Apesar de que, se você pesquisar os anais desse evento, essa abolição eu ia falar da escravatura, pela abolição, já viu, essa abolição da reencarnação, ela não consta nos anais dessa reunião, tá, desse concílio. Mas é dito que ela aconteceu, e o motivo dela é muito interessante. A Eudóxia era esposa do imperador Flávio Arcádio no momento, e o Flávio Arcádio, ela havia morrido um pouco tempo antes desse concílio, e o Flávio, através de um desejo já em vida da Eudóxia, ele aboliu a reencarnação para que a sua amada não corresse o risco de renascer como escrava, né? Então, para evitar que ela renascesse como escrava, ele falou: isso não existe mais, a reencarnação não existe mais. Então, a partir de agora, a gente vai retirar todas as referências de reencarnação, de tudo, ninguém fala mais, isso não é aceito, isso não existe. Essa é a história que se conta, ok? Seria legal se vocês me ajudassem nessa pesquisa e ver algumas mais fontes sobre reencarnação e a Igreja Católica e os cristãos em geral, tá ok? Há quem diga também que as diversas interpretações das passagens bíblicas, a gente comentou muito isso no vídeo passado, no vídeo 3, a reencarnação está lá na Bíblia para quem quiser entender, né? Pode ser uma tradução do termo ressurreição, né, por exemplo, que pode ser entendido como uma volta ao corpo, ou reencarnação, que é amplamente descrito nas Escrituras. Há também, eu vou ler para vocês aqui uma passagem da Bíblia, onde Jesus menciona, na verdade vocês podem pesquisar isso, eu vou mencionar aqui de cabeça, tá bom? Fica mais descontraído do que eu ficar lendo para vocês. Vocês podem, há uma passagem
em que um dos discípulos pergunta para Jesus se Elias vai voltar, né? E ele diz que sim, vai voltar. Elias já esteve entre vocês e ele vai voltar. Quer dizer, então, como que ele já esteve e vai voltar? Né? Se não tem reencarnação, como é que ele vai, volta, enfim. Há outras passagens interessantes também de Jesus. Eu vou procurar aqui e vou ler para vocês. Eu acho melhor do que eu ficar relembrando aqui de cabeça, tá bom? Então, vendo aqui algumas passagens bíblicas, eu vou ler aqui para vocês. Claro que tem a questão da tradução, tudo que a gente já comentou, mas são passagens interessantes. Então, Marcos, no capítulo 8, aqui, versículos 27 e 28, Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14, contam a mesma história, a história de Elias que eu estava comentando com vocês. Eu vou ler só um paragrafinho para não ficar muito extenso, mas vocês podem ler inteiros, que é muito interessante. Então ele diz assim: Saiu Jesus para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? E eles responderam: João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí eu vos pergunto, por que todo mundo estava respondendo pessoas que já existiram, que já nasceram, se referindo a Jesus, se não à reencarnação? Não é verdade? É interessante isso. Por que eles iam falar, você foi fulano de tal que já veio aqui, ou então, né? Essa é uma evidência de que pelo menos estava em debate a reencarnação. Tem uma outra interessante, também, se vocês quiserem ler, então João no capítulo 3, versículos de 1 a 12, é um texto comprido, eu vou ler só um trechinho, para fazer vocês pensarem e terem vontade de ir lá pesquisar. Na verdade te digo que não pode ver o reino dos céus, de Deus, quer dizer, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer quando já velho? Porventura pode tomar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. Enfim, muitas pessoas podem dizer que essa passagem não é literal, né? Mas o interessante é que a gente atribui o literal quando nos convém, né? Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, então 7 dias de 24 horas, como a gente comentou no vídeo 2, né? Quando a gente pergunta o que é Deus. Mas agora, quando Jesus diz que é preciso nascer de novo, a gente fala, não, a linguagem simbólica, né? Enfim. E aí fica para você decidir, então, se você aceita ou não que a reencarnação está na Bíblia, veio nos ensinamentos de Jesus ou na religião que você pratica, seja ela qual for, ok? Falando ainda sobre reencarnação e sobre vida após a morte, a gente pode ver que até a ciência hoje em dia já está considerando a possibilidade, né? Houve um experimento há pouco tempo em que foi medido o peso da alma. Essa foi a conclusão desse experimento. Então, o experimento colocou um humano, na verdade, o humano que estava para morrer, né, numa balança, enquanto ele estava na cama do hospital, falecendo, enfim. E foi medido o peso dele. Então, assim que aconteceu o seu óbito, estavam monitorando o peso em tempo real, e no momento do seu óbito, o peso variou 21 gramas. Ele ficou 21 gramas mais leve a partir do momento que ele faleceu. Então, esse experimento disse que o peso da alma é de 21 gramas. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. A primeira reação que a gente tem, mas que absurdo, como é que vai pesar a alma? Né? Onde que a alma está? Será que está na barriga? Dá para eu perder ela? Né? Enfim, brincadeiras à parte, é um experimento muito sério, as pessoas levaram isso muito a sério, e dá para a gente discutir um pouco mais à frente sobre outros conceitos de como pesar essa alma. Né? Como que isso pesa? Será que é alma? Se não é? Energia? Alguma energia que saiu? Essa energia tem peso? Dá para a gente pôr ela na balança? Né? Será que ela tem massa? Dá para fazer uma referência no vídeo que a gente fez também no Que é Deus, o segundo vídeo, onde a gente fala um pouco sobre o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, aquela partícula que foi descoberta pelo colidor de partículas, lembra, lá na Suíça, dizendo que ele que coloca massa nos átomos, né, nas partículas. Então, se tudo no universo é feito de átomos, tudo é feito de partículas, por que não a nossa energia, ou alma, ou energia individual, não ter massa? Se tem massa, tem peso, né?
Tá ok. Mas a gente conversa isso um pouco mais para frente, tá bom? Vamos ficar só com esse conceito, com esse experimento que é interessante. Durante essa semana eu posto para vocês uma referência desse experimento para vocês lerem mais, tá? Existem também casos muito interessantes de adultos e crianças que contam sobre vidas passadas, né? Crianças que lembram de vidas passadas, adultos que lembram de ter vivido em outros lugares, né? Com detalhes impressionantes, coisas assim, inclusive de como morreram, com detalhes, em alguns casos até onde está o corpo, pessoas que não tinham o seu corpo, casos no passado de assassinatos, ou então de alguma confusão, de alguma coisa, onde não sabiam que o corpo da pessoa tinha, onde o corpo da pessoa estava, e pessoas que nasceram aqui, estão no meio da gente, falando, não, eu fui o fulano de tal, meu corpo está em tal lugar, e o pessoal ia lá, desenterrava e achava realmente. Então, realmente é bem interessante, com alguns detalhes e fatos, costumes, inclusive, antigos que seriam inacessíveis a crianças de 3, 4 anos de idade, por exemplo, né? Contando, existe um caso muito interessante de um piloto, um menino de 4 anos que disse que foi piloto da Segunda Guerra Mundial, e ele contou como o avião dele foi abatido, como caiu, contou detalhes da guerra, como um menino de 4 anos tem acesso a esse conhecimento, né? O conhecimento do avião, que tipo de avião que era, falava o avião, falava o nome dele, falaram tudo mais, e as pessoas foram atrás e realmente acharam aquele piloto que estava realmente naquela batalha que ele comentou, quer dizer, é impressionante. Isso é bem interessante, né? Ou então locais que, imagina, como um menino de 4 anos, ele nunca foi naquele local daquela batalha, ele não sabe como que ele consegue descrever o local, como é que ele descreve a batalha, como é que ele descreve com detalhes como as coisas aconteceram, né? Quem eram os pais dele, quem eram as mães, se tinham filhos, se não tinham, então, enfim. E muitas vezes essas crianças renascem na mesma família, então fica fácil de investigar, indo atrás mesmo na parte hereditária, né? Realmente é impressionante. Impressionante. Há quem diga que essas coisas, essas lembranças, essas possíveis lembranças dessas pessoas, seja também um acesso à consciência coletiva. Não sei se vocês já escutaram nessa teoria, mas dizem que essa consciência coletiva ela fica em volta do planeta e qualquer ser humano pode acessar essa consciência, né, acessar essas lembranças. Então, seria como tudo o que acontece fica numa memória planetária. E essa memória planetária pode ser acessada. Então, essas pessoas mais sensíveis podem acessar essas memórias planetárias como se fosse delas. Então, essa memória planetária se confunde com a sua própria memória. Inclusive, muitos cientistas, muitas pessoas mais céticas com os fenômenos de mediunidade, seja ela psicofonia, que é a mediunidade de onde se fala através dos espíritos, ou aquela da escrita, ou seja ela qual for, muitos céticos acreditam que é nada mais, nada menos do que o médium acessando essa memória coletiva, essa memória planetária, né, que na verdade não é aquela pessoa se manifestando, e sim a sua memória, tudo que aquela pessoa viveu. Por isso que a pessoa consegue descrever com detalhes o que aconteceu e tudo mais, então que essa comunicação entre espíritos ela não existe. Enfim, também é bem interessante essa teoria, a gente vai sim estudar um pouco mais para frente aqui no grupo, tá bom? Sobre essa memória coletiva e tudo mais. Só que eu queria parar um pouco dessas referências a filosofias, diferenças a teorias, e queria apelar um pouco para o senso crítico de vocês e racional, no quanto for possível. Eu queria que vocês, mais uma vez, que a gente consiga se despir das crenças, principalmente religiosas, e vamos pensar juntos o que faz e o que não faz sentido. Primeiro é o seguinte, eu vou fazer pergunta, eu não estou querendo responder nada aqui, eu quero que você responda com você mesmo, tá bom? Faz algum sentido para você que a vida termine com a morte do corpo? O que você sente? Então, se você quiser dar uma pausa aqui no vídeo e reflete um pouco sobre essa questão. Você sente no fundo do seu coração, no fundo do seu pensamento, medite um pouco se você acha que a vida acaba com a morte do corpo, que você é somente um ser biológico e tudo que acontece com você são transações químicas. Ok? Se você chegar a essa conclusão de que sim, por que a gente é bom um com o outro? Por que a gente tem esse ímpeto de praticar bondade? Porque se
se tudo termina com a morte do corpo e a gente só tem uma vida, não tem por que a gente ser muito bonzinho, não é verdade? Então eu acho que a gente deveria tomar o máximo do próximo com o intuito de fazer a nossa vida mais confortável. Enquanto a gente está vivendo, a vida é só uma mesma e termina quando a gente morre. Quer dizer, não tem consequência nenhuma para os nossos atos. Eu, por exemplo, se acreditasse nisso, eu daria muita razão aos políticos corruptos, aos traficantes, às pessoas que gostam de ganhar dinheiro fácil nas custas dos outros. Provavelmente eu teria uma arma e matava todo mundo que eu não gostasse. Né? Não tem consequência, a vida é uma só. Então o que importa é o aqui, é o agora e... Não é verdade? Reflita um pouquinho. E se você não concorda comigo, também reflita no porquê. Né? E me mande aqui para eu também refletir. Se a gente tem somente uma encarnação, se na verdade você acredita que a vida não termina com a morte do corpo, mas que a reencarnação não existe, que a gente não volte, provavelmente você acredita que a gente vai ser julgado por tudo que a gente fez após a morte do corpo, certo? Então como é que a gente explica os bebês que morrem ao nascer? O bebê nasceu, não aborto, tá? O bebê nasceu e ele morre por uma complicação. Né? Ele não tem cérebro, ele nasceu com defeito do coração e tudo mais. Seria isso uma obra do acaso, então? O que acontece com a alma desse bebê? Vai para o céu direto? Como que a gente explica os diferentes países, as diferentes situações econômicas? Será que é obra do acaso? Eu acredito que nesse caso Deus, ou então o conceito, o nome que você quiser dar, não é justo nem bom. Porque dá o paraíso após a morte de mão aberta para um neném que morreu, acabou de nascer, para o espírito do neném que acabou de nascer, e acaba me prejudicando, porque eu tenho que passar aqui 80 anos na Terra com esse monte de tentação e tenho que resistir. Não é verdade? E outra, qual que é o critério? O critério é aleatório do Bill Gates ser tão rico e eu tão pobre, por exemplo? É obra do acaso? Que justiça é essa de Deus, ou de energia divina, de que dá tanto para uns e tão pouco para outros? Não é verdade? Quando a gente tem bilhões de pessoas na Terra vivendo com menos de $1 por dia, sem água, sem comida, e outras bilionárias, com tudo. Que Deus justo e bom é esse? A gente pode parar para pensar, né? Se a vida é uma só, realmente. Então, eu estou aqui pensando com vocês, e foi mais ou menos assim que eu cheguei à conclusão de que, para mim, na minha humilde opinião, a reencarnação existe. E ela faz com que a gente viva diversas experiências, uma vez como pobre, uma vez como rico, uma vez como, enfim, o que a gente precise de acordo com como a gente age na Terra. Né? Ação e reação, essa é uma lei física e existe para o universo. A gente vai estudar mais sobre isso um pouco mais para frente, quero parar um pouco nessas teorias para o momento, mas vamos partir do pressuposto então que você concorda comigo. Se não concordar não tem problema nenhum, mas vamos partir do pressuposto de que a reencarnação existe, tá bom? Existem algumas filosofias que aceitam a reencarnação, mas que a gente volta como animal. Não sei se vocês já viram isso, provavelmente já. Não me parece, para mim, pessoalmente, não me parece muito justo nem produtivo a gente voltar como animais. Né? Imagine aqui a gente como pessoa e tudo mais, e na próxima vida eu sou um coelho. Né? No que isso está me agregando? No que isso está me ajudando a evoluir? Né? Se hoje eu sou uma pessoa que consigo produzir, trabalho, escrevo e tudo mais, amanhã eu volto com um coelho, que eu vou passar minha vida inteira, não sei quanto vive um coelho, 4, 5 anos, comendo alface e pulando de um lado para o outro. Né? O que isso vai agregar para o meu espírito, né? Para a minha força, para a minha energia como ser? É para a gente pensar. Né? Talvez como uma punição, de alguma forma, pode ser. Eu não achei nada ainda nesse sentido nos meus estudos, mas se vocês quiserem me ajudar, eu agradeço muito enviando matérias sobre reencarnação em animais e no que isso pode ajudar as pessoas. Se eu não me engano, na Índia a vaca é sagrada porque eles acreditam que são reencarnações dos ancestrais ou são deuses, enfim. Existem alguns povos que acreditam que os animais são reencarnações de ancestrais. Eu já escutei de macaco, de rato, enfim.
a gente respeita, mas eu entendo pouco, eu não me identifico muito com essa linha de raciocínio. Eu prefiro ficar com a reencarnação humana, voltando como humanos. A gente pode conversar um pouco isso mais para frente, mas eu acho que todos nós já participamos desse reino animal. Continuamos no reino animal como seres humanos, né? De vez em quando a gente se separa, né, humano de animal, mas nós somos animais. Mas separando um pouco os humanos dos outros animais, eu acredito que a gente já vem de uma evolução, desde o mineral, vegetal, animal e agora como seres humanos. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para frente, da onde que eu tirei essa ideia e aonde que eu estudei sobre isso também. Por enquanto a gente fica com a reencarnação, né? Então, essa reencarnação com fim evolutivo ou não, né? Esse é um tópico que a gente vai discutir um pouco mais para frente, me parece um pouco mais palpável, né? Ela é plenamente aceita, explicada, né? Algumas experiências, como no caso das pessoas com memória, como eu disse antes, alguns casos históricos são bem convincentes, né? Me parece mais lógico e inteligível para mim que a gente sobreviva ao além-morte com a possibilidade de reencarnar numa diferente condição da de hoje, enfim. Dá uma chance de viver várias experiências aqui na Terra, né? Pobreza, riqueza, diferença de gêneros, né? Homem, mulher, tudo mais, de diferentes países, ou até fora da Terra, né? E isso vai ser tema, a gente vai começar a discutir isso no próximo vídeo, quando a gente vai falar de vida extraterrestre. Então aguardem o próximo vídeo. A gente vai falar sobre esse assunto no futuro e depois, mais para frente, para quem ainda quiser ficar no canal, que eu vou fazer um convite para vocês, a gente conversa um pouco mais sobre isso, com um pouco mais de profundidade, né? Então eu quero fazer um convite a vocês agora, nesse momento, então estudem mais sobre as diferentes formas de enxergar a reencarnação, né? Os que são contra a reencarnação, né? Tendo cuidado para fugir do fanatismo religioso, por favor, e dos textos alegóricos, tanto eles bíblicos como qualquer outro texto religioso, tá? Não esquece também das teorias que tudo acaba com a morte do corpo, interessante, vamos investigar isso, principalmente dos ateus, né, e usar a razão, principalmente, e o coração também, para te guiar nessa busca. Porque, na verdade, todas as respostas para as perguntas que eu estou levantando aqui, quem tem que dar não sou eu e nem ninguém. É você mesmo para você, tá ok? Para fins de eventos, estudos aqui nossos futuros, a gente vai adotar a continuação da consciência de alguma forma, após a morte, e a sua possível reencarnação, seja ela como for, na definição mais simples possível. Então, nos nossos próximos estudos, eu vou ter como a vida após a morte uma realidade e a reencarnação como uma realidade também, tá ok? Espero que vocês, nos seus estudos, cheguem na mesma conclusão. Se não chegar, ótimo também. Teremos mais debates e mais embates mais para frente, e isso é muito interessante. Em outros vídeos, em outras ocasiões, a gente vai falar de como é essa vida após a morte, como que essa reencarnação ocorre. Será que ela só ocorre aqui no planeta, em outros planetas? Você está falando de outros planetas? Existem vidas em outros planetas? Enfim, muita coisa para a gente pesquisar, mas nesse momento eu gostaria que nesses próximos dias, nessas próximas semanas, a gente focasse no estudo de vida após a morte e reencarnação, tá ok? No próximo vídeo eu volto com vida extraterrestre, mas eu gostaria mais uma vez fazer um apelo a vocês de que o vídeo que eu coloco aqui é só uma referência para o assunto que a gente vai estar discutindo nessas próximas semanas. Muitas pessoas ainda me mandando mensagem no privado, não querem se expor, eu entendo isso, mas o importante eu não sou professor, instrutor de nada, tá ok? Estou aqui só facilitando e tentando provocar em vocês uma vontade de estudar. Então, por favor, estudem. Eu estou postando muitas coisas, muitas referências nessa semana. Nessas últimas semanas, entre esse vídeo 3 e o vídeo 4, eu postei mais de 14 ou 15 referências diferentes para a gente estudar, tá ok? Cada referência dessa tem mais uma, duas, três referências, quer dizer, tem facilmente 50 referências diferentes para a gente ler. É muita coisa para ler, mas esse caminho é individual, é intransferível, como eu sempre gosto de falar. Então, por favor, estudem, tá ok? Vou parar de falar, vou deixar vocês estudarem. Até o próximo vídeo, tá ok? Agradeço muito a presença de vocês aqui e pela paciência comigo, tá bom? Até a próxima, bom estudo, obrigado.